Eu quero falar sobre a parábola do jovem rico, que se encontra em Mateus 19. Vou ler do 16. Eis que se aproximou dele um jovem rico e disse: Mestre, que bem que eu farei para conseguir a vida eterna? Respondeu ele: Por que pergunta o que é bom? Um só é bom. Mas se eres que quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? E Jesus respondeu para ele: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado, o que me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, ele retirou, porque ele possuía muito bem. Aí Jesus falou para os seus discípulos: Em verdade vos digo que, em verdade eu falo para vocês, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Quando os seus discípulos ouviram isso, eles ficaram maravilhados e perguntaram: Então quem pode? E Jesus olhou para eles e respondeu: Isso para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa passagem é muito linda. Esse jovem rico chegou a Jesus e lhe fez uma das maiores perguntas que o homem tem que fazer para Deus, ou nesse momento Jesus: O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Esse jovem perguntou a Cristo: O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus respondeu para ele. Jesus falou para ele: Olha, você guarda todos os mandamentos? Ele falou: Sim, Senhor, claro, eu guardo todos os mandamentos, eu guardo. E ele estava mentindo. Ele guardava os mandamentos, ele conhecia os mandamentos, mas não o praticava. Conhecimento, mas não praticava. E ele perguntou: Quais são os mandamentos? E Jesus respondeu para ele: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a teu próximo. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo foi aonde ele estava errando. E esse jovem rico, ele falou: Tudo isso eu tenho guardado, mas o que me falta ainda? Mas Jesus, que perante Cristo, perante a luz, nada fica obscuro, nada fica escondido. Jesus falou para ele: Se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E a gente ouve muitas igrejas, muitos pastores falando por aí, muitas mensagens eu já ouvi que Jesus quer dizer aqui que quer ser perfeito e vai e vende tudo, que Jesus estava simplesmente provando ele. Mas em nenhum momento Jesus estava pedindo o dinheiro dele. Jesus não queria o dinheiro dele. Mas a Bíblia é bem clara. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vá e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem a hora que ouviu essas palavras, ele tinha muitos bens. Ele conhecia todos os mandamentos. Conhecia, bem disse ele. Mas ele estava transgredindo no amor ao próximo. Ele não tinha amor ao próximo. Ele tinha muitos bens. Ele aprendeu a guardar o mandamento, ele aprendeu a guardar o dinheiro, mas a não fazer as obras. É hoje que dia que as igrejas estão ensinando os mandamentos, mas as obras estão de fora, está de fora da igreja e está de fora. E eles falam que a obra é aqueles que pregam o evangelho, mas não. A obra não é quem prega o evangelho, não é quem está pregando.
Vamos perceber o que significa essa palavra vai e vende tudo e dá aos pobres e será perfeito? E se quer ser perfeito, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso daí. O que Jesus queria dizer para ele. Se ele vendesse, se ele quisesse vender aquilo ali, ele ia ser perfeito. É o que a Bíblia fala. Em 2 Timóteo, eu não lembro o versículo direito, acho que é 15, 2 Timóteo deve ser 15. Que desde a infância sabe as Escrituras, as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito para quê? Perfeitamente preparado para toda a obra, para toda a boa obra de Deus. Quer dizer, o que quer dizer? Desde a infância. Foi o que o Rico falou. Desde a infância eu sei todos os mandamentos das Escrituras. E isso fez do rico sábio. O jovem rico sábio. Mas só que ele esqueceu. Ele esqueceu as obras. Olha o que o versículo está falando. Olha o que fala na Bíblia. O que a Bíblia está falando aqui. Em Timóteo 3,16. Toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que tudo isso? Para que ela é proveitosa? Para ensinar o quê? Para repreender, para corrigir, para instruir. Olha o que fala o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito em quê? Perfeitamente preparado para toda a boa obra. Aquilo que Jesus falou para ele. Você quer ser perfeito? Vá e vende tudo. O que estava faltando para ele, a perfeição. E ser perfeito. O que era perfeito ali é as obras que faltavam. Ele tinha os mandamentos, conhecia os mandamentos desde criança. Em sua mente, mas quando ele chegou para Jesus, ele falou que guardava todos os mandamentos, mas ele estava mentindo. Ele transgredia o mais importante, que era as obras, a qual ele não tinha. Em Timóteo 5,8 fala assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua família, tem negado a fé. É pior que o incrédulo. Então, isso aqui é obra ou não é obra? Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente ou da sua família, tem negado a fé. A sua família é pior que o ímpio, é pior que o incrédulo. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas não ligam. Não liga para o seu irmão, não liga para o seu tio, não liga para o seu pai, que passam necessidades. A sua obra está morta. Agora, se você não cuida da sua família, você tem negado a fé. É pior que... Não é eu que estou falando, é pior que o ímpio. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Você é pior do que o ímpio. Porque o que a gente vê muitas pessoas que não conhecem o Evangelho e é cheio de obra. Ainda que as suas obras sejam injustas. Injusta por quê? Porque nós devemos fazer a obra pela justiça de Deus. Agora você pode ser salvo pela graça abundante em nossas vidas, mas o que a gente vê hoje em dia é que nós somos salvos pela graça e depois pegamos férias, não precisa fazer mais nada. Quer dizer, aqui fala se você não cuidar da sua família, você tem negado a fé. Você vê algum membro da sua família passando necessidade, isso é obra, você tem que ajudar. Isso é obra, você não fizer isso, você tem negado a sua fé. Você está perdendo tempo de igreja. Você é a pior espécie de pessoa sobre a terra. Eu não sei se existe um pior do que o ímpio, pior que o incrédulo, mas você é pior que ele. O que esse versículo está falando é que você é a pior espécie que tem. Agora, se você não cuida da sua família, a qual você convive com ela, aquele que você tem intimidade com eles, o seu tio, o seu pai,
todos que estão ao seu lado, se você não cuidar deles, como você vai cuidar das pessoas que você não conhece? Como você vai para outro país? Como que você vai cuidar das pessoas na África? Como? Não tem como. A obra começa pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos. Agora, como será o julgamento? Como que Jesus vai julgar aquelas pessoas quando Cristo voltar? Vai ser julgado pelo dízimo? Por ela ter ido na igreja? O que a Bíblia fala do julgamento de Cristo? Como que deve ser julgado? Você já parou para pensar nisso? Bem, Jesus falou, ele nos contou, ele contou para nós sobre um julgamento. E Mateus fala sobre isso. Que o único julgamento que Jesus falou foi esse daqui. Olha para você, presta atenção para você ver. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os seus anjos com ele, então ele se sentará no trono da sua glória, diante dele. E diante dele serão unidos todas as nações. E ele separará um dos outros, como o pastor separa o ovelho dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Então dirão eles, aquele que está à sua direita, ele fará: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste o que comer. Tive sede e me deste o de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava preso e foste me ver. Então o justo perguntarão para ele: Senhor, quando te vimos assim? E te demos o que comer? E com sede te demos água? E demos de beber? Viu, aqui eles fizeram bem a obra de Deus e eles não perceberam o bem que eles estavam fazendo. Mas quando te vimos forasteiro e te colhemos? E quando você estava nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? Muitas vezes a gente quer fazer a obra para as pessoas que simplesmente o que são boas. Mas aqui ele perguntou: quando te vimos na prisão? A prisão, muitas vezes a pessoa está passando por problemas, estão presas por causa do evangelho, estão tendo uma perseguição por causa do evangelho. Mas as pessoas não vão até a casa deles, não o visitam, a turma fala: é pecado, se ele está passando por isso é pecado. Ele estava na prisão e fomos te visitar, isso é muito grave. Quando você estava preso, eles perguntou, e respondeu Jesus. Perguntou sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo aquele mais pequeninos, a mim tem feito. Então dirás àquele que estiver à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o diabo, porque apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não deste de comer. Estive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Isso é obra ou não é? Eles não estão fazendo a obra aqui. Não me vestiste, estava nu, enfermo. Estava na prisão, estava enfermo, estava na prisão. E eles perguntarão para ele também: Senhor, quando te vi com fome? Ou com sede? Ou forasteiro? Esses nunca perceberam a obra que ele tinha que fazer. Eles não perceberam. E Jesus vai responder para eles: em verdade eu vos digo, se você deixasse de fazer a sua obra a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. E esses irão para o castigo eterno, para a morte. Você está percebendo aqui que esse julgamento, ele foi feito pela obra. É pelo aquilo que fizeram e por aquilo que não fizeram. Aqui está falando do que eles não fez. Foi julgado por não fez. Deixaram de fazer. Isso daqui é obra. Isso daqui não é fé, isso é obra. Muitas vezes a gente não ouve mais isso na igreja, a gente não ouve mais pregar isso daí, e a gente fala que a obra
é pregar o evangelho. Na obra não, a obra é ajudar. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, para que não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, que século? Esse século que nós estamos vivendo, cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, quem é o Deus desse século? Satanás está cegando o entendimento das pessoas, dos pastores, para que não vejam a luz de Cristo, e para que não preguem sobre a obra. Agora, a salvação é pela graça. Mas vamos estudar esse pedaço agora sobre salvação. Mas Deus vai nos abrir os olhos para que nós se converta das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e a herança, aqueles que são santificados pela fé em Cristo. É claro, o primeiro passo da salvação é graça. O primeiro passo é graça. Nós temos que viver segundo a graça. É o primeiro passo. Mas só que você não pode ficar só na graça, certo? Você tem que ir para o segundo passo. Porque muitas pessoas são cegadas por Satanás. Assim, você tem que se converter das trevas. Se converta das trevas para a verdadeira luz. Tem que se converter a Deus. Porque você vai ter uma grande salvação. Porque você é salvo do poder de Satanás, dos poderes das trevas. Deve ser salvo. Primeiro você deve ser salvo do poder das trevas. Como que se diz a Bíblia? Nós temos que dar graças ao Pai por Ele nos fazer participar da herança dos salvos e da luz. Que nos tirou, Deus nos tirou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, primeiro degrau, o primeiro passo é um processo. O primeiro passo é receber salvação dos pecados, mas a salvação das trevas e todas as obras das trevas, a qual nós estávamos, a qual estavam enterrados no passado, é muito claro. O apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos dar graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e salvação, isso, a saber, a remissão dos nossos pecados. Por isso, o primeiro passo que nós experimentamos, o primeiro passo é salvação dos pecados, porque isso é o primeiro degrau, é a primeira missão do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, Jesus significa o Salvador, porque Jesus, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso significa o nome Jesus, a salvação dos seus pecados. Sim, não depende, nós temos que ter obra de justiça. Nós temos que fazer obras de justiça, não obras que nós feitos por nós mesmos, mas obras de justiça pela mão de Deus. Nós subir o primeiro degrau, a salvação. Mas depois da salvação dos pecados, temos a obrigação agora de fazer boas obras. Como Efésios 2:10, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Os pastores do mundo, os pastores de todas as igrejas, falam que nós não precisamos mais de boas obras. Não dá para entender, não dá para acreditar. Mas Jesus sempre fez boas obras, porque as boas obras foram feitas antes.
Antes do nascimento da igreja, antes do seu nascimento, Deus já tem feito, o Deus tem preparou para que nós andássemos nelas. Foi criado as boas obras antes de nós ter nascido. Vamos provar isso na Bíblia. A salvação é debaixo da graça. Mas precisamos fazer obras. Precisamos fazer obras. Vamos ver Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não tem outra salvação a não ser a de Jesus Cristo. Não. A salvação, trazendo salvação, é futuro. Ele vai trazer a salvação sobre aqueles que fazem boas obras. Vamos usar nosso cérebro, vamos usar nossa cabeça, nosso coração para entender isso. Você pode entender isso? Trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para quê? Renunciando à imundícia, às paixões mundanas, e vamos no presente mundo, vamos deixar esse mundo de lado e fazer as obras de Deus. Vamos fazer as boas obras. Vamos viver justo, piamente, sóbrio. Devemos andar com as boas obras que Deus antes preparou para nós, para que nós andássemos nelas. O apóstolo Paulo, os apóstolos, eles têm falando o mesmo que eu estou falando, não como os pastores que estão falando outras coisas. O apóstolo Paulo fala sobre a graça. Ele ensina os primeiros cristãos sobre a graça. Debaixo da graça, nós devemos renunciar à impiedade, paixões mundanas, e vamos no presente, vamos viver piamente. Devemos nós agora fazer obra da justiça, justiça de Deus, obras da justiça de Deus, não a nossa própria justiça, justiça de Deus, que foi o ensinamento de Paulo, que nós devemos fazer, porque a justiça de Deus em nosso tempo é o Evangelho. Romanos 1,17 fala sobre isso, porque o Evangelho é revelado de fé em fé, é revelada a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No Evangelho é revelado que é de fé em fé, a justiça de Deus. A justiça de Deus agora é o Evangelho. O que o Evangelho disse? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Amar a sua esposa, amar seu pai, amar sua família, amar seus parentes, seu tio, sua tia. Filhos, obedece os seus pais. Isso é obra ou não é obra? É obra, sim. Isso é obra. Amar a irmandade. Vamos fazer isso. Vós mulheres, respeita os vossos maridos. Vós maridos, respeita as vossas mulheres. Os pastores devem pregar mais sobre a obra. A obra não é sair para pregar o evangelho, e sim fazer o bem. Fazer o bem. O evangelho de Cristo é cheio de boas obras. Segundo Timóteo 3, versículo 17, fala sobre isso. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Depois de ser salvo, nós temos a obrigação de fazer a boa obra. O homem de Deus tem que fazer. Para o homem de Deus ser perfeito, para ser perfeitamente, ele tem que ser instruído para toda boa obra. Deus, pelo Evangelho, vai nos ensinar. O Evangelho vai nos ensinar toda a boa obra que nós devemos fazer. Em Gálatas 6,10, portanto, enquanto que tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos. Isso é boa obra? Precisamos fazer a boa obra a todos? Especialmente aos familiares? Devemos carregar a carga um dos outros? Assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos fazer a lei de Cristo,
a lei de Cristo é a obra, a lei de Cristo é todas as boas obras do Evangelho. Para dizer que a salvação é pela graça, não precisa boas obras, é contradição, é anticristo. Os pensamentos dos pastores que está precisando que não precisa de boas obras é anticristo. Porque depois que Cristo salvar você do pecado, ele diz que somos feituras suas. Somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para toda boa obra. Se você não fazendo a obra, você não é de Cristo. De novo, vou falar de novo. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, o quais Deus preparou antes de nós ser salvos. Porque precisamos uma boa obra em Cristo. Porque a palavra de Deus diz, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O cristão é instruído para toda boa obra. Isso é boa obra. O ensinamento para os cristãos é, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos, especialmente para a família e para a família da fé. Esse é o ensinamento de Paulo. Qual é o ensinamento de Tiago, então? Que o Tiago falou. Tiago tem dado ensinamento sobre a graça. Qual é o ensinamento de Tiago também? Tiago 2,20. Mas querem saber, o homem, a fé sem obra é morta. Porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar seu filho, Isaque, desde que foi aceito. Ele foi aceito porque foi fé e obra. A fé foi aperfeiçoada. A fé não é sozinha. A fé não é preguiçosa. A fé coopera com a obra. A fé é com a obra. Fé sem obra é morta. Não tem validade nenhuma. Fé sem... Se você vai falar que a fé não precisa de boas obras, você é um tolo. Você não sabe o que está falando, você não conhece a Bíblia, você não conhece os mandamentos. Vê que a fé coopera com as obras. E que belas obras nós temos que fazer. E tem que ser aperfeiçoada. Temos que fazer, nós precisamos da perfeição. A fé, a perfeição. A fé aperfeiçoada com as obras. O homem de Deus, para ser perfeito, é completamente ou perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia não tem contradição. Paulo fala sobre graça e disse sobre a obra. Ele fala que nós precisamos de obras. Tiago fala sobre a graça, mas ele fala também sobre a obra. Nós precisamos de obras. Não somente obras, mas obras da fé. Por quê? Porque a fé coopera com a obra. A fé sem obra é estéril, é morta. É como o mar morto, não há vida, é como água